Salve, salve galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eixo Quark. Aulinha de hoje, nossa primeira aula de movimento retilíneo uniforme. Como o próprio nome diz, ele é um movimento que acontece ao longo de uma reta, né? Então a gente não vai considerar movimentos que tenham curva. E aí ele é uniforme porque a velocidade dele vai ser constante. Então nesse tipo de movimento retilíneo uniforme, né? Ele acontece ao longo de uma reta apenas e a velocidade dele não varia, né? Por isso uniforme, né? Uniforme é aquilo que é constante, né? Que não muda. Então vem desse sentido que a velocidade dentro desse movimento que a gente vai estudar, ela é constante. Então vamos lá, movimento retilíneo uniforme. Como eu já disse, né? Dentro desse movimento, a velocidade dele, né? Ela vai ser constante. Então, retornando da ideia passada que a gente já viu na linha passada, né? Sobre velocidade média, a gente viu que a velocidade média ela era a variação do espaço, né? Então, portanto, espaço final menos espaço inicial pela variação do tempo dessa variação de espaço, né? Então, a gente viu que a velocidade média ela seria o tempo que a gente demora para cobrir um determinado variação de espaço. E aí ela, nessa definição de velocidade média, né, ela não leva em consideração a velocidade instantânea do objeto em cada um dos pontos. Então pode ser que o objeto tenha, o carro, por exemplo, né, ele tenha ido mais rápido no início do movimento, só que aí mais lá para o final ele teve um engarrafamento, ele foi um pouco mais devagar. Então a velocidade média dele não vai ser nem a velocidade do topo, nem a velocidade de baixo, né? Ela vai ser algo entre essas duas velocidades, né? Então, por isso o nome médio, né? A média da velocidade que ele teve. Só que nesse movimento que a gente vai estudar agora, a velocidade ela é constante, então ela não vai variar nem para cima nem para baixo, ela vai sempre permanecer a mesma. Então a gente vai ter que a velocidade dentro desse movimento ela vai ser exatamente igual à velocidade média, né? E aí a velocidade média a gente já sabe calcular. A gente sabe que ela é a variação do espaço aqui, né? Pela variação do tempo. Então a velocidade dentro do MRU ela vai ser exatamente a nossa variação do espaço pela variação do tempo, né? Isso que a velocidade quer dizer, né? Pela definição, né? O quanto que eu vario de posição, né? O quanto que eu vario o meu espaço em um determinado tempo. E aí, no movimento retilíneo uniforme, como a velocidade é constante, a velocidade média coincide, né? Com a velocidade. E aí, dando continuidade a isso, a gente vai ter agora a função horária do espaço. Primeiramente, a gente tem essa formulazinha aqui de velocidade, foi a formulazinha padrão que a gente viu ali em cima, né? A gente viu que a velocidade dentro desse movimento ela vai ser igual à velocidade média. Só que essa formulazinha aqui, a gente pode modificar ela um pouco para ela fornecer outras informações para a gente, porque nesse formato aqui ela serve para a gente descobrir a velocidade de alguma coisa, né? Então ela está dizendo que a velocidade ela vai ser igual a variação do espaço pela variação do tempo. Mas digamos que eu modifique essa equação aqui. Vamos lá. A gente sabe que variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial, e a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Se a gente considerar que esse movimento aqui ele começa no instante zero, né? Então t0 vai ser igual a zero, então isso daqui vai ser igual a zero. Então eu vou ficar simplesmente, deixa eu tirar isso daqui, vou ficar simplesmente com o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo. Então eu vou ter que a velocidade é igual a isso daqui, né? Se o tempo ele está dividindo, a velocidade é igual a isso daqui, né? Se o tempo ele está dividindo, ele vai passar multiplicando para o outro lado. Então, passando para essa linha de baixo aqui, eu vou ter que velocidade vezes o tempo, né? Esse tempo aqui ele estava dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Velocidade vezes o tempo é igual a espaço final menos espaço inicial. E aí agora, esse espaço inicial aqui, ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando, né? E aí, reorganizando isso tudo, eu vou ficar com a equação final S é igual a S0
mais V0 vezes t. E aí, essa equação aqui é a equação que a gente chama de função horária do espaço. Por que função horária do espaço? Porque ela é exatamente uma função do espaço, né? Então ela vai dar a posição da gente com base em um tempo determinado, né? Com base em um tempo. Então por isso função horária do espaço, né? Porque ela vai dar o espaço com base em um tempo específico. Só que para que a gente consiga esse espaço para um tempo específico, né? A gente precisa do que a gente chama de condições iniciais desse movimento, que seria o espaço inicial e a velocidade inicial desse movimento. Se tratando desse movimento retilíneo e uniforme, ele sempre vai partir de algum lugar, não é? Então ele vai começar de um lugar. Se a gente tem, sei lá, a origem em algum ponto ali, sei lá, tem uma reta aqui, né? A origem é aqui, o objeto para ele começar a se movimentar, ele tem que começar de algum lugar, né? Ou ele vai estar aqui, ele vai estar aqui, enfim, ele vai estar em algum ponto. Então para cada movimento, esse movimento ele vai começar de algum lugar, então ele vai ter uma posição inicial, e ele também vai ter uma velocidade inicial, né? Lembrando que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante, então ela não vai mudar, né? Então eu vou ter que ela vai ser sempre essa velocidade, vai ser sempre um valor fixo, né? Então se a gente tiver essas duas características, tanto a posição inicial quanto a velocidade inicial, a gente consegue descrever completamente esse movimento, né? Então essa função horária do espaço, ela serve exatamente para isso, para a gente descobrir a posição de um objeto com base no tempo. Mas aí para isso a gente vai precisar, como eu disse, dessas condições iniciais aqui, né? Então, com base nessas condições iniciais, eu consigo montar uma coisa que eu chamo de equação do movimento de um objeto. Então, digamos que, sei lá, eu tenho uma trajetória aqui, né, que ela está apontando para a direita, e aí eu tenho um quadrado aqui que está se movendo. Um ônibus aí, ó. Meus dotes artísticos em prática. Tá, então eu tenho esse ônibus, e aí digamos que eu saiba que esse aqui é a origem, né? E eu sei que esse ônibus ele tá, sei lá, no ponto 10, com base na origem, e ele tá com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, para esse ônibus aqui, eu sei as condições iniciais dele, né? Eu sei da onde que ele sai e qual que é a velocidade dele. Com essas condições iniciais, eu consigo montar a equação do movimento desse ônibus aqui. Então, eu vou ter que a posição desse ônibus vai ser igual à posição inicial dele, que é 10, mais a velocidade inicial dele, que é 20, vezes o tempo. Então essa daqui vai ser minha equação do movimento para esse ônibus, né? Eu tinha as condições iniciais desse ônibus, então eu consegui montar essa equaçãozinha. Ela vai dizer a posição do ônibus com base em um tempo específico, né? Então, digamos que eu queira saber onde que o ônibus vai estar daqui a 10 segundos, por exemplo. Então eu vou substituir aqui por 10, né? Vezes 10. Então, resolvendo isso daqui, SB vai ficar 20 vezes 10, 200. 200 mais 10, 210. Opa. 200, 210. Então, eu tenho que, daqui a 10 segundos, esse ônibus ele vai estar 210 metros na posição 210, né? Então, ele vai variar 200 metros nesse intervalo de 10 segundos, né? Que se ele tem uma... É o que diz a velocidade, né? Se ele, pela definição de velocidade, velocidade é o quanto que eu vario por quantidade de tempo. Se a velocidade dele é 10 metros por segundo, ou 20 metros por segundo, significa que a cada segundo ele vai variar 20 metros, né? Se foram 10 segundos, ele vai variar 200 metros. Já estava na posição 10, então, posição final dele, 210. Então é isso, galera. Aulinha inicial aí de movimento retilíneo uniforme. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários.